Olá, pessoal. Vamos ver aqui algumas perguntas. O Israel mandou pra gente. Tenho 40 mil reais que ainda não investi. Tenho vários títulos do Tesouro na carteira. Devo esperar uma nova alta para aportar novamente ou já invisto agora? Olha, Israel. Deixa eu voltar aqui. Eu penso que a gente não deve deixar de investir nunca. A gente sempre tem que investir. Sempre. O que faz o investimento funcionar é aporte e tempo. Você vai sempre acumulando. É o acúmulo de títulos, é o acúmulo de VNAs no futuro, é o acúmulo de renda no futuro, é o acúmulo de títulos que pagam renda, é o acúmulo de prestações maiores do Renda Mais. Entende? É o acúmulo de tudo isso. Então a gente não deve parar de investir nunca. Se as taxas estão mais altas ou mais baixas, a gente pode mudar um pouquinho a nossa preferência, mas parar de investir nunca. Ah, se a gente pensar assim, mas agora as taxas estão muito baixas, a gente vai entrar num ciclo de tentar adivinhar o mercado. E aí, e aí a gente está afadado ao fracasso, porque a gente não vai acertar, a gente não vai conseguir. Tem muito a ver com a afirmação da próxima pergunta, né? Em que ele coloca que ao invés de usar o ciclo da Selic para títulos diferentes, por que não prazos diferentes? Então seria interessante. Então, por exemplo, se a, se a taxa dos títulos está muito baixa, pensar em prazos curtos ou Tesouro Selic, mas não no sentido de esperar, no sentido de investir mesmo. E deixa ali. É aquilo ali. Se a taxa um dia voltar para o número que você quer, aí você tira dali. Se não, não tira. Vai ficar naquilo. É um jeito de investir, tá? Esperar tal taxa acontecer e tal, eu já vi muito mais pessoas deixarem o trem passar do que o contrário, do que conseguirem pegar o trem, né? Pensando em determinado número. Ah, não, eu só vou investir agora se voltar para 5,5. Opa, pode ser que tu tenha que esperar todo o ciclo, hein? Pode ser que tenha que esperar todo esse ciclo de queda até estressar de novo e voltar a subir de novo, seja por motivo que for. Então, em resumo, é, tem que investir sempre, tá? Não dá para parar nunca. Bom, vamos ver aqui a pergunta do 4341015. Parece o número do agente secreto, né? Será que não faz mais sentido no Tesouro Direto ajustar a estratégia do jumento para trocar entre prazos longos e curtos em vez do tipo de título? Olha, pode ser sim, pode ser. Isso é uma coisa que a gente já tinha pensado no canal, mas não no contexto do jumento, tá? Isso que você fala aqui, ó. Imaginei assim: se as taxas estão mais altas nas NTNBs, nos tesouros IPCAs, comprar duration longa. Então, assim, quando está a 6%, compra IPCA 35 e 45, vamos supor. Se estão baixas, 3, 4, menos de 3, comprar duration curta, IPCA 29 hoje em dia. Um exemplo seria B principal 45 com IPCA 5,5 ou mais e Educa Mais 26 com IPCA 2,5 ou menos. Tá, e no que está no meio disso? Qual dos dois? Eu acho que é válido, tá? Eu acho que é válido. Como isso não é uma coisa. A ideia do jumento é não errar, né? Se a gente pensar, aí teríamos que colocar um outro nome nessa estratégia, né? Porque do jumento já é o que o André Bassi divulga, né? Lá com os fundos imobiliários que um amigo dele do banco teria feito assim, né? Mas eu acho extremamente válido, porque a gente tem um exemplo muito recente, né? O IPCA 26 a 2,5%, estava sendo negociado ali a R$ 2.700,
hoje está 3.500. E isso não faz 3 anos. Quer dizer, é um exemplo muito forte de uma taxa muito ruim no investimento que deu muito certo. Por quê? Porque era o IPCA mais curto disponível, né? Ao passo que, se você comprar o IPCA mais longo numa taxa muito curta, muito baixa, perdão, o que acontece? Pessoas que compraram ali o IPCA 45 a 3 baixo, pagaram 1.400, 1.500, talvez 1.600 reais. Isso aconteceu na mesma época, 2020 por ali. Então, quer dizer, essas pessoas estão até agora esperando o título recuperar, né? Mas é que como a duration do título é longa e você compra com uma taxa muito baixa, ele leva muito mais tempo para se restabelecer, digamos assim, né? Mas ele vai, o tempo vai resolver isso, só que vai levar mais tempo. Então, para evitar esses, né, dissabores na carteira, digamos assim, daria para direcionar os aportes no período de taxas baixas para o IPCA curto e no período de taxas altas para o IPCA longo. A questão, pessoal, é que está cada vez mais difícil de estabelecer com uma segurança total e completa qual é a taxa alta, qual é a taxa baixa, né? Porque a gente ficou ali uns 4, 5 anos sem ter IPCA a 6%. Voltamos a não ter mais. Quando será que teremos de novo? Tivemos por vários meses. Chegou a aparecer lugar comum, né? Chegou a aparecer que não cairia mais dos 6%. E desabou dos 6%. Né? IPCA mais 6. Então, para você ver como essa taxa de fato é boa, de fato é alta e de fato é rara. Né? Então, quem vender IPCA mais 6 e comentar aqui, já sabe, né? Bye bye canal, né? Que não vai escrever mais aqui no canal. Vendeu IPCA mais 6, tá banido. É brincadeira, tá, pessoal? Mas é para vocês perceberem, né? Como essas taxas são fortes e são boas. Mas isso está cada vez mais difícil, pessoal, porque aquela questão assim, o quanto que a taxa Selic precisa subir para conter um surto inflacionário, se vai diminuir nas próximas décadas ou não, claro que é incerto, mas é provável que talvez possa voltar a ser menos. Se a gente for ver assim, os 13,75 de agora foram menos do que os 14,25 do ciclo anterior. Mas foi muito pertinho, né? Mas tem gente que diz que o Banco Central foi muito exagerado, que ele podia ter parado num nível menor. Se isso for verdade, e a gente só vai saber isso com o tempo, talvez no próximo ciclo de alta da Selic ela possa ser elevada até 12. Tá, Inata, e o que isso tem a ver aí com o IPCA? O que tem a ver com o IPCA é o seguinte, é que o Tesouro IPCA, por exemplo, ele bateu 6,5, 6,6 no intraday do IPCA 45, não foi taxa de abertura. Essa foi a taxa máxima. Então, quer dizer, 6,6 com Selic a 13,75. 7,80 no IPCA 35, lá em 2016, e a Selic depois foi a 14,25. Então, pessoal, deu para perceber que tem ali uma certa correlação. Se a próxima Selic, o próximo ciclo de alta, bater no máximo 12, por exemplo, eu estou supondo, tá? Isso é uma hipótese. Talvez essa taxa máxima no IPCA seja 6 cravado. E aí os 5,5, como o agente secreto aqui apontou, pode ser o 6 do passado. Entenderam a correlação? Então, está um pouco mais difícil de prever o que exatamente vai ser alto, o que exatamente vai ser baixo. Outra coisa que eu quero ver acontecer no futuro para nos dar mais base. Quanto tempo as taxas vão voltar para os 4 baixo? Acho que vão. Vão voltar para os 3? Ainda tenho dúvidas. Se voltarem para os 3, quanto tempo elas vão ficar nos 3?
Quanto tempo elas vão ficar no 4 baixo? Essas perguntas são muito importantes. Por quê? Porque a gente vai poder comparar com o passado. Por quê? Porque a gente sabe quanto tempo elas ficaram nos 4, nos 3%, nos 2%, IPCA mais 2, mais 3, mais 4, é isso que eu quero dizer. Tá? A gente sabe. E a gente vai saber no futuro. Para ter uma dimensão de como o mercado no IPCA vai se comportar na próxima curva, na próxima pernada de alta. A de baixa mal começou e eu já estou falando na próxima de alta. Mas pessoal, a gente tem que pensar exatamente assim, tá? E é como eu concordo aqui. Eu concordo bastante, tá? Isso aqui a gente teria que achar um outro nome. Até se você tiver alguma sugestão de nome, você ouvinte geral aí do canal, para essa nova estratégia usando o prazo, para a gente não usar o mesmo nome do Bassi, aceito sugestões, tá? Para a gente batizar aí. No cenário, talvez. Não sei. Tem que pensar. Tem que pensar. Na taxa baixa, compra o IPCA curtinho, na taxa alta, compra o IPCA longo. E o nosso desafio é saber quando que a taxa realmente é alta, quando que a taxa realmente é baixa. Tem que olhar todas essas coisas que eu acabei de citar. Tá certo, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.